Jurisdição. Conceito. A jurisdição consiste no poder do Estado, juiz, de impor sua vontade soberana ao particular, de acordo com os ditames legais, a fim de solucionar os conflitos levados ao poder judiciário, trazendo a paz social. 2. Princípios da jurisdição. A jurisdição é una, isto é, representa um único poder, sendo que todas as normas, decisões, atos, resoluções, etc., devem guardar sincronismo e harmonia entre si. Não há outra jurisdição. É singular. É tudo o que for nela produzido. Não pode sair em contradição. B. A jurisdição é substitutiva. De modo que o Estado substitui a vontade das partes pela sua. Se um réu é condenado, com trânsito em julgado, em razão de determinado crime, pouco importa se o acusado ou a vítima estão satisfeitos com a deliberação judicial. Ela é soberana. C. Jurisdição imperativa. Pois o Poder Judiciário impõe sua decisão às partes, independentemente de ser favorável a elas ou não. Se assim não fosse, a jurisdição não teria qualquer eficácia. Afinal, não existiria respeito pela vontade estatal, sendo que os conflitos seriam resolvidos pela autotutela. D. Jurisdição imutável ou definitiva. É capaz de fazer, via de regra, coisa julgada formal e material, o que traz segurança jurídica à sociedade. E. A jurisdição é inafastável, de forma que o Estado não pode deixar de analisar a pretensão trazida pela parte, nos termos descritos no artigo 5º inciso 35 da CF. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. F. A jurisdição é indelegável, visto que apenas o Estado, o juiz, é competente para exercê-la, não lhe sendo facultado outorgar o poder de solucionar um conflito social a outro órgão. Logo, não existe a possibilidade de o Poder Judiciário delegar ao Poder Executivo a atribuição de julgar um réu, proceder seu interrogatório, receber denúncia ou praticar qualquer outro ato inerente à atividade jurisdicional. G. A jurisdição é inerte. Por isso, para que a parte obtenha a tutela jurisdicional pretendida, deverá provocar a atuação do Poder Judiciário, pois este não pode, em hipótese alguma, iniciar uma ação penal de ofício a seu bel prazer, haja vista que tal ato violaria o sistema acusatório e a imparcialidade do Estado, do juiz. Competência. Competência pode ser definida como a medida da jurisdição atribuída a cada órgão judicial que exerce o poder jurisdicional. 2. Competência absoluta e relativa. A. Competência absoluta. Quando fixada a competência e esta for de natureza absoluta, podemos asseverar que se trata de hipóteses de interesse público e não poderá ser objeto de prorrogação pelo magistrado. Dessa feita, ainda que o processo já esteja em fase avançada de resolução, deverá a autoridade judiciária declinar da competência se averiguar que é incompetente para decidir a causa. Não haverá convalidação dos atos, pois o vício é tão grave que comporta a nulidade de todos aqueles praticados em momento anterior, visto que o prejuízo da parte é presumido. Exemplo: competência em razão da pessoa, em razão da matéria e em razão da função. B. Competência relativa. A competência relativa abarca as hipóteses que englobam o interesse das partes, haja vista que o prejuízo em razão da incompetência deverá ser efetivamente demonstrado. Destarte. Em razão da natureza menos gravosa do vício, será possível a prorrogação da competência,
quando a irregularidade não for suscitada no momento processual cabível, isto é, um juiz que era anteriormente incompetente para deliberar acerca do feito passa a ser o competente, caso as partes não suscitem a existência de nulidade. Súmula 706 do STF. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Então teremos na competência absoluta: o vício é insanável. Na competência relativa, o vício é sanável. Na competência absoluta, suscitada a qualquer tempo. Na relativa, suscitada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Na absoluta, reconhecida de ofício. Na relativa, necessidade de arguição pelas partes. Na absoluta, em razão da matéria, pessoal ou funcional. Na relativa, em relação do local, prevenção, distribuição, conexão e continência. Na absoluta, improrrogável, imodificável. Não há convalidação dos atos processuais. Na relativa, prorrogável e modificável. Há convalidação dos atos processuais. Na absoluta, nulidade absoluta. Na relativa, nulidade relativa. 3. Competência em razão da matéria. Artigo 74 do CPP. Competência em razão da matéria é de natureza absoluta, sendo que o agente infrator será processado de acordo com a espécie do delito cometido. A depender da infração praticada, poderá ser a competência atribuída às justiças especiais ou às justiças comuns. A. Justiça especial. Justiça militar. A competência da Justiça Militar abrange o julgamento dos crimes militares, os quais estão em sua maioria previstos no Código Penal Militar. Justiça Eleitoral. Competirá à Justiça Eleitoral processar e julgar os denominados crimes eleitorais, que estão em sua maioria previstos no Código Eleitoral. A. Justiça Comum. Justiça Federal. As hipóteses que abarcam a competência da Justiça Federal estão taxativamente previstas nos artigos 108 e 109 da CF. Justiça Estadual. A Justiça Estadual detém competência residual. Tudo que não for objeto de análise pelas outras justiças será atribuição da esfera estadual. 4. Competência territorial. Artigo 70 e 71 do CPP. Competência territorial e de natureza relativa. 5. Competência pelo domicílio do réu. Artigos 72 e 73 do CPP. 6. Competência por distribuição. Artigo 75 do CPP. Competência de natureza relativa. 7. Competência por prevenção. Artigo 83 do CPP. Competência de natureza relativa. 8. Competência por prerrogativa de função. Artigo 84 do CPP. Competência de natureza absoluta. Prisão. Prisão preventiva. Prisão em flagrante. Prisão temporária. Prisão. Definição. Em termos gerais, prisão é uma medida restritiva de liberdade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro. Esta se subdivide em diferentes modalidades. Primeira, prisão em flagrante. Esta se dá quando o agente é surpreendido cometendo o delito, ou logo após o tenha cometido. É do que tratam os artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal. Quando preso num ato delituoso, denominado flagrante próprio, se após flagrante impróprio, se encontrado com objeto da infração, flagrante presumido. Esse tipo de prisão é uma exceção ao princípio da liberdade, permitindo que o policial, ou mesmo qualquer pessoa do povo, prenda o infrator. O flagrante deve ser comunicado ao juiz no prazo de 24 horas, do mesmo modo o infrator. Há a possibilidade de que seja concedida a liberdade provisória ao preso em flagrante,
sob o pagamento de fiança ou condições. Prisão preventiva. Esta é uma medida cautelar que visa garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Artigo 312 do CPP. Para que esta seja decretada, deve-se haver indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Diferente da prisão em flagrante, não há prazo máximo definido. O juiz deverá reavaliar a necessidade da custódia a cada 90 dias. Esta poderá ser revogada por decisão judicial, se perder os motivos que a justificarem. Prisão temporária. Esta é nos casos de investigações criminais, regulada pela Lei 7.960, de 1989, utilizada sob determinadas circunstâncias e com prazo certo. O prazo dela é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, ou 30 prorrogáveis por mais 30, de acordo com a natureza do crime. Artigo 1º e 2º da Lei 7.960, de 89. A aplicação está relacionada à necessidade de elucidação de fato criminoso, decretada em situação específica e justificada. Diferente da prisão preventiva, esta é uma medida cautelar com necessidade fundamentada. Em suma, cada tipo de prisão tem suas características e finalidades específicas, observado o respeito aos direitos e às garantias fundamentais do acusado ao longo do processo penal. Base legal: CPP artigo 301 a 310, CPP artigo 312, Lei 7.960 de 1989. As medidas cautelares da prisão. A legislação e dispositivos, normas aplicáveis. Estas medidas são um conjunto de providências adotadas pela Justiça, objetivando garantir a ordem pública sem a necessidade da restrição da liberdade do acusado. Estas são regulamentadas pelo CPP, trazendo a observância a proporcionar um equilíbrio entre os direitos do indivíduo e também a segurança da sociedade. Legislação e dispositivos normativos. É do que trata principalmente o artigo 319 do CPP, que se refere às medidas que o juiz pode adotar em substituição à prisão preventiva. Primeiro, comparecimento periódico ao juízo. Segundo, proibição de acesso a determinados ambientes. Terceiro, proibição de manter contato com a vítima. 4. Suspensão do exercício de função pública. 5. Monitoramento eletrônico. 6. Fiança. 7. Interdição de atividades. Estas medidas visam evitar que o acusado pratique novos delitos, ou que interfira na coleta de provas sem, contudo, impor a privação da liberdade. Aplicação e princípios: proporcionalidade, necessidade, individualização. Nota-se que o juiz poderá mudar durante o processo conforme a evolução do caso e do comportamento do acusado. Assim sendo, são ferramentas importantes na administração da justiça, buscando um equilíbrio entre a justiça e o devido respeito do indivíduo. Da restituição das coisas apreendidas. É o procedimento a ser instaurado por sujeito interessado em restituir determinado bem, o qual foi utilizado no inquérito policial ou no processo penal para a elucidação de um fato criminoso. Bens que podem ser apreendidos: instrumentos do crime, produto do crime, bens obtidos com o proveito do crime, coisas com o valor exclusivamente probatório. Primeiro, coisas que não poderão ser restituídas. Artigo 119 CPP. 2. Incidente de restituição de coisas apreendidas. Artigo 120 CPP. Das medidas assecuratórias. Tem por objeto garantir que o ofendido seja reparado por danos que eventualmente tiver em razão da prática delitiva, bem como assegurar o pagamento do possível pena pecuniária ou das custas processuais. Primeiro, sequestro. Artigo 125 CPP.
é a medida assecuratória, que visa a abstenção dos bens móveis ou imóveis, os quais foram adquiridos pelo infrator com os proveitos do crime, ainda que já tenham sido transferidos para terceiros. A. Requisitos para decretação do sequestro, artigo 126 CPP. B. Quem poderá requerer o sequestro, artigo 127 CPP. C. Sequestro de bens imóveis, artigo 128 CPP. D. Autuação em apartado e possibilidade de oposição de embargos, artigo 129 e 130 do CPP. Sequestro. Objeto: bens móveis ou imóveis, com proveito da infração. Requisitos: existência de indícios veemente da proveniência ilícita dos bens. Momento: no IP ou no processo penal. Legitimado: MP, autoridade policial. Ofendido ou juiz. 2. Hipoteca legal, artigo 134 CPP. Trata-se de medida assecuratória por meio da qual se resguardam os bens imóveis do acusado, independente da sua origem, lícita ou ilícita, objetivando garantir o direito da vítima. Hipoteca legal. Objeto: bens móveis, independente da procedência. Requisitos: certeza da infração e indício suficiente da autoria. Momento: qualquer fase do processo. Legitimados: em regra, ofendido, Ministério Público, apenas poderá requerer-se para a vítima. Arresto, artigo 136 e 137 CPP. É medida preventiva a qual se dirige à apreensão de bens ilícitos e ilícitos do infrator, intencionando a proteção do seu patrimônio, a fim de que aquele que não disponha de seus bens, que serão utilizados na satisfação dos bens ocasionados à vítima. Arresto. Objeto: bens móveis e imóveis, independente da procedência. Requisitos: certeza da infração e indícios suficientes da autoria. Momento: qualquer fase do processo. Legitimado: em regra, o ofendido, MP, apenas poderá se requerer se sobre da vítima. Do incidente de falsidade. Trata-se de incidente que tem como objetivo constatar a autenticidade de um documento, inclusive os produzidos eletronicamente, citado nos autos do processo penal, sobre qual exista controvérsia. Do incidente de insanidade mental do acusado, artigo 149 CP. Trata-se de incidente que possui como finalidade de apurar a rigidez mental do agente, isso é, a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, considerando a capacidade de sua compreensão do ilícito ou da determinação do acordo com isso, entendendo a época da infração penal. Provas. A demonstração na qual assenta a acusação é daquilo que o réu alega em sua defesa, é que constitui a prova. É assim elemento instrumental para as partes influi na convicção do juiz, e o meio de que este se serve para averiguar os fatos, nos quais as partes fundamentam suas alegações. 2. Princípios. A. Contraditório. B. Comunhão dos meios de prova. C. Publicidade. D. Concentração. E. Princípio contra a autoincriminação. F. Autores. Responsabilidade das partes. 3. Sistema. Sistema da livre convicção do juiz ou da persuasão racional, artigo 155 CPP. Sistema da prova legal, não adotado no Brasil. Sistema da íntima convicção, júri. 4. Produção probatória. Não poderá a autoridade judicial embasar sua decisão única e exclusivamente em elementos de prova colhidos na investigação pré-processual,
na qual não há necessidade de observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da natureza de tais procedimentos. Exceção: a. Provas cautelares. B. Provas não repetíveis. C. Provas antecipadas. 5. Na vedação das provas ilícitas e nas obtidas por meio ilícito. Artigo 157 CPP. A. Prova ilícita. B. Prova obtida por meio ilícito. Inexistência de nexo de causalidade e a questão da fonte independente. Parágrafo 1º e 2º do artigo 157 do CPP. 6. Prova emprestada. 7. Espécie de provas. Hipóteses do CPP. A. Do exame do corpo de delito e das perícias em geral. B. Do interrogatório do acusado. C. Da confissão. D. Da oitiva do ofendido. E. Das testemunhas. F. Do reconhecimento de pessoas e coisas. G. Da acariação. H. Dos documentos. I. Dos indícios. J. Da busca e da apreensão. 8. Exame de corpo e delito e perícias em geral. Exame de corpo e delito é utilizado quando a infração deixar vestígios, de modo a verificar objetivamente as consequências ocasionadas pela conduta delitiva, podendo ser realizado em qualquer dia ou hora. Corpo de delito consiste precisamente no objeto a ser analisado, como um cadáver ou uma vítima de violência doméstica. A. Autópsia. B. Exame de lesão corporal. C. Exames laboratoriais. D. Exame nos crimes de roubos e furtos. E. Exame de incêndio. F. Exame de reconhecimento de escritos. G. Exame de instrumentos. 9. Interrogatório do acusado. Trata-se do meio de prova e de defesa do réu com o fito de lhe objetivar a apresentação de sua versão e produzir provas. Características: A. Personalíssimo. B. Bifásico. C. Oral. D. Público. 10. Da confissão. A confissão consiste no reconhecimento do crime por parte do acusado, informando o teor das imputações realizadas em seu desfavor. Características das confissões: A. Diversibilidade. B. Retratabilidade. 11. Oitiva do ofendido. A vítima, quando possível, será qualificada e ouvida, em regra, pela autoridade policial e pelo juiz, sendo questionada acerca dos fatos, tornando-se por termos suas declarações. Refere-se à oitiva daquela que teve seus bens jurídicos violados, do sujeito passivo do crime, de modo que o ofendido não é considerado testemunha. 12. Prova testemunhal. A testemunha é qualquer pessoa que compareça aos autos com o objetivo de esclarecer objetivamente eventuais pontos referentes ao processo, prestando informações acerca da prática delitiva apurada, de contribuam para a busca da verdade real e explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar sua credibilidade. A. Testemunha. A. Não poderá eximir-se da obrigação de depor sob pena de condução coercitiva pela autoridade. B. Prestará compromisso, prometendo dizer tão somente a verdade do que souber ou lhe for perguntado, sob a pena de incorrer no delito de falso testemunho. C. Declarará seus dados pessoais, bem como se possui quaisquer relações com as partes. D. Não será admitida, sem razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredos. Hipótese: depoimento proibido. Quem em razão de função, ministério, ofício ou profissão,
deva guardar segredos. Hipótese: depoimento facultativo. Quem? Ascendente, descendente, afim, em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado ou irmão do acusado. Hipótese: depoimento sem compromisso. Quem? Os informantes, os doentes e deficientes mentais e os menores de 14 anos. A prova testemunhal será tomada separadamente de maneira que uma testemunha não presencie a oitiva da outra. Durante a instrução, as partes questionarão as testemunhas diretamente, sem a intervenção do magistrado. 13. Reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226 do CPP. O reconhecimento será procedido com a finalidade de que as vítimas ou testemunhas identifiquem determinada pessoa ou objeto, os quais possuam ligação com o fato criminoso. 14. Acariação. A acariação consiste no confronto entre as pessoas que possuem teses contraditórias acerca do ocorrido ou de suas peculiaridades. 15. De acordo com o CPP, os documentos consistem em quaisquer escritos, instrumentos, papéis de natureza pública ou particular. No entanto, o entendimento doutrinário e no sentido de que a concentração do legislador é restrita, sendo também abarcados como documentos, imagens, fotos, pinturas, etc. 16. Indícios. Os indícios do crime são meios de provas indiretos nos quais, a partir do método indutivo e dedutivo, encontra-se a conclusão acerca da existência de fato criminoso ou de autoria delitiva. Exemplo: Tício e Mévia moram na mesma casa, sendo notório que ambos vivem em conflito. Mévia é assassinada em sua residência. Desta forma, existem indícios de que Tício possa ser o autor do delito, em razão das circunstâncias apresentadas. 17. Busca e apreensão. Consiste na averiguação a ser procedida pelo órgão competente com o fito de procurar algum elemento de prova passível de utilização na elucidação do crime. Significa apoderamento pela autoridade de coisa que se encontra em posse de outrem, por interessar ao deslinde e compreensão da causa. Busca pessoal. Será realizada, em regra, mediante autorização judicial ou policial, se houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo objetos ilícitos. Busca domiciliar. Será procedida mediante autorização judicial, desde que haja fundadas razões em admiti-las. Sua finalidade será prender os criminosos e apreender objetos ilícitos.